Oi, oi, gente! Tudo bem? Como que vocês estão? Hoje eu resolvi fazer este vídeo um pouco diferente. Eu resolvi fazer em formato de uma mini aula, sabe? Preparei um material aqui bem bacana para compartilhar com vocês. Hoje nós vamos falar especificamente do que é o termo de consentimento. Muito se fala sobre esse documento, né? Que é um documento muito importante para a relação médico-paciente, mas a gente tem que entender o que é, por quê, como, quando, onde, como aplica, né? Então, vamos lá. Vamos dar início aqui. Eu vou compartilhar a minha segunda tela com vocês, para que vocês vejam o conteúdo que eu preparei, tá? Claro, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. É muito importante que você se inscreva, que você curta, que você deixe o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, me conte aqui nos comentários e eu trago na próxima semana. Beleza? Bom, gente, então vamos lá. O que é o termo de consentimento? O consentimento livre e esclarecido, antes de qualquer coisa, ele não é mera burocracia, tá? Muitos médicos acabam entendendo que coletar a assinatura do paciente em um termo de consentimento, em um contrato, acaba sendo aquela burocracia chata, aquela parte que ninguém aguenta, sabe? Aquela coisa que o paciente tem que assinar e que às vezes ele não sabe explicar o que se trata. Só que, gente, não é o bicho de sete cabeças, tá? E é por isso que eu preparei esse conteúdo aqui para vocês. Por que eu digo que o termo de consentimento, que o consentimento livre e esclarecido não é mera burocracia, porque ele é um direito fundamental do seu paciente. É previsto em lei, tá? Inclusive, o consentimento livre e esclarecido, ele tem previsão lá na resolução 01 de 2016 do Conselho Federal de Medicina. Então, eles fizeram uma resolução especificamente falando sobre a importância de ter um termo de consentimento, a importância do consentimento livre esclarecido, né? E como eu disse para vocês, é um direito do paciente. Como foi que tudo isso surgiu? Vocês devem se recordar das atrocidades que aconteceram lá na Segunda Guerra Mundial, especificamente durante ali o Holocausto nazista, né? Nós sabemos que vários experimentos foram realizados indevidamente com as pessoas, né, com os judeus, e como parte da população homossexual, né? Agora quase me fugiu a palavra, homossexual, com os homossexuais. Então, desde então, nós tivemos até aí um tribunal chamado Tribunal de Nuremberg para investigar, para verificar tudo isso que foi realizado de forma aterrorizante durante a Segunda Guerra Mundial, durante esse período aí nazista. Então, em decorrência desses fatos, várias coisas no mundo todo mudaram, né? Foi daí que surgiram os direitos humanos, foi daí que surgiu a criação de várias instituições que são de cunho mundial, né? Que se interligam, que se falam entre todos os países, para que essas situações não voltem a acontecer. Então, com base nisso, para que não aconteçam experimentos com seres humanos como aconteceu naquela época de forma indevida, né? Existe hoje todo um amparo legal. O paciente possui direitos e deveres, né? Muito importante destacar. Assim como o médico. E o termo de consentimento livre e esclarecido é um direito do paciente também. Antes de fazer qualquer procedimento, esse paciente precisa saber por que ele vai fazer, como ele vai fazer, se existem terapias alternativas, tá? Tudo isso tem que ser dito para o paciente de forma acessível. Não é à toa que o nome do documento é Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O que é o consentimento? Consentimento é diferente de autorização, tá? São coisas diferentes. A professora Flávia, desse livro aqui, ó,
Flaviana Ramposo, aliás, este livro aqui, ó, Consentimento do Paciente no Direito Médico. Ela faz uma distinção muito, muito, muito bacana sobre a diferença do consentimento e da autorização. A autorização, ela advém de uma terceira pessoa. O consentimento não. O consentimento é algo nosso, é algo intrínseco nosso, do paciente, né? Ele não pode ser delegado para outra pessoa. A única pessoa que pode consentir é o paciente, não é uma terceira pessoa, tá? O consentimento, ele acontece em duas etapas. A primeira etapa é o médico dizendo para o paciente, explicando para ele como que vai funcionar o procedimento que ele vai realizar. Depois que o médico realizou este dever de informação, o paciente vai ter duas opções. Ou ele vai dizer que sim, que ele vai fazer o procedimento, ele vai autorizar, aliás, ele vai aprovar, ou ele não vai aprovar, tá? Então, o consentimento, antes de existir o consentimento, existe o dever do médico, a aprovação do paciente ou não se vai fazer o procedimento. Se ele der ok, ok, nós temos o consentimento aqui. Livre e esclarecido. O que é livre? Não pode ter interferências externas, né? O paciente, ele precisa entender e ele tem que tomar essa decisão de forma consciente. Então, não pode existir ali, talvez, uma terceira pessoa, ou então o próprio médico, dizendo o que ele deve ou não fazer. Quem precisa tomar essa decisão é o paciente, certo? E esclarecido, justamente porque o médico precisa conversar com esse paciente com uma linguagem acessível. A gente sempre diz, aliás, eu sempre digo, que o médico ele precisa explicar para o paciente sobre a doença como se ele estivesse conversando com uma criança de 6 anos. Então, não importa a idade que o seu paciente tenha, ele precisa entender o que você está dizendo. A comunicação é sobre o que a outra pessoa entende o que você falou. É sobre o que a outra pessoa entende. Se ela não entendeu, a gente precisa revisitar a tua comunicação, como que ela está sendo feita. Tá? Então, você precisa conversar com o seu paciente como se ele tivesse 6 anos de idade, como se ele fosse uma criança. Você não pode utilizar de termos técnicos e se eventualmente você utilizar, você precisa traduzir para essa pessoa o que significa, como que vai ser feito. E eu sei que isso é complexo, porque nós aqui na advocacia, a gente também tem uma linguagem muito rebuscada, geralmente, né? E nós temos um trabalho incessante, né? A gente está em constante tentativa de traduzir para as pessoas o que quer dizer os nossos termos. É, inclusive, imprescindível que a gente não utilize termos em latim com as pessoas. Porque as pessoas não entendem quase nem o português, imagina termos de latim, né? O mesmo se aplica para vocês. Nada de termos técnicos. Esse paciente tem que entender o que você está dizendo para ele, tá? O procedimento, a doença, precisa fazer sentido para o paciente, tá? Eu já gravei um vídeo aqui, inclusive, fazendo análise, não está aqui na minha mesa agora, fazendo análise de um livro que se chama Todo Paciente Tem uma História para Contar. E nesse livro, a autora destaca que foi realizada uma pesquisa com pacientes que possuíam diabetes, que foram diagnosticados com diabetes. E aí eles fizeram um estudo com esses pacientes e eles descobriram que quanto mais o paciente sabia da doença, quanto mais aquela doença fazia sentido para ele, ele conseguia seguir com afinco os tratamentos. Ele conseguia realizar com mais efetividade a parte dele. Porque o paciente precisa fazer a parte dele para que o tratamento seja realizado, para que ele seja
concretizado com o melhor resultado possível, né? Então, é sobre isso que quer dizer o termo esclarecido. Esse paciente precisa entender, ok? Agora, bom, agora que a gente já entendeu essa parte mais introdutória, né? Nós vamos aqui falar. Deixa eu só passar o meu slide. Assim, essa parte aqui da forma como deve ser realizada o dever informacional é exatamente isso que eu falei para vocês agora, tá? O que seria a prévia, a livre e o esclarecido? O que seriam esses 3 passos? Significa que o consentimento do paciente precisa ser coletado antes da interferência médica, tá? É claro que existem exceções. Existem exceções, muita calma, eu já sei, fiquem calmos. Existem situações de urgência ou emergência no qual o termo de consentimento pode ser realizado em outro momento, tá? Mas a gente fala disso em uma outra situação. O que é. Ah, tá. Então, prévia. Como eu disse para vocês, esse paciente precisa ter ciência do que ele vai fazer antes de realizar o procedimento, não é depois. Tem muitos médicos que sequer registram no prontuário, gente. Não tem nenhum termo de consentimento, um documento, um termo de consentimento específico para aquele procedimento, e também não registram em prontuário. Se o paciente teve alguma dúvida durante a consulta, tudo isso vocês precisam registrar, tá? É de extrema importância. E eu já vou dizer para vocês o porquê que é necessário ter esse documento escrito, tá? Então, o consentimento precisa ser realizado antes da interferência médica. Livre, porque foi exatamente isso que eu disse para vocês. Ele deve estar livre de qualquer coação, ameaça, ele precisa tomar a decisão ele mesmo. Por isso que é livre. E o esclarecido, como eu já disse para vocês, o paciente precisa entender o que é o tratamento, quais são os riscos, como que funciona o pós, tem algum cuidado que ele tem que fazer antes da cirurgia, tudo isso tem que existir no termo de consentimento e deve ser feito antes do procedimento cirúrgico, por exemplo, tá? Ou de qualquer outro tratamento aí médico que ele venha fazer com você, tá? Próximo. Bom, o dever informacional é um processo. Como eu bem destaquei para vocês. Como que vai ser realizado esse processo do dever informacional? Como que você aplica? Quando que você aplica esse termo de consentimento? Existe um momento específico que você vai fazer isso, tá? Qual que é o ambiente que você vai coletar este consentimento do paciente? Em um ambiente propício, em um ambiente no qual o paciente estará ciente, livre de intervenções externas, que eu disse para vocês agora, para tomar a decisão dele. Então, você não vai coletar a assinatura do paciente no termo de consentimento 5 minutos antes da cirurgia. Não. Porque aí a gente corre o risco de anular este termo de consentimento. Tá? Porque esse paciente, ele está numa situação muito frágil. O paciente por si só, ele já chega até você muito frágil. Porque afinal de contas, ele tem um problema de saúde que ele tem que resolver. Então ele está fragilizado. É por isso que existe esse tempo que deve ser respeitado. Então, você pode, por exemplo, marcar uma consulta com o teu paciente exclusivamente para falar sobre o termo de consentimento, se for o teu caso. Aí você vai entregar o termo de consentimento para o seu paciente. Esse paciente vai levar o termo de consentimento para casa, vai ler,
vai refletir. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai te comunicar, você vai tirar as dúvidas dele. E depois, ali de uns 10 dias, ele vai vir com esse documento assinado e vai entregar para você, tá? É assim que funciona. É por isso que se chama processo informacional, porque existem etapas que precisam ser respeitadas para que este consentimento, para que este documento tenha efetividade, para que esse consentimento seja realizado, seja coletado de forma adequada. Ok? Segunda etapa. Como eu já disse para vocês, eu posso parecer repetitiva? Talvez. Mas isso tem que entrar na cabeça de vocês, tá? As informações sobre o procedimento devem ser ditas de forma clara, objetiva, simples. Os termos técnicos precisam ser traduzidos. Lembra que eu falei no começo do vídeo que muitas vezes o médico vai lá, pega um termo de consentimento super genérico, que às vezes o próprio plano de saúde entrega, disponibiliza, ou então a sociedade ali da especialidade que o médico faz parte, disponibiliza no site também. Só que esses documentos, ou eles são terrivelmente genéricos e não prevêem todos os riscos, todos os detalhes do procedimento por si só, ou então é um documento muito extenso, composto por termos técnicos, por palavras difíceis. É uma coisa horrível. Ninguém lê o termo de consentimento. Quando você vai lá, faz uma compra, ou você então quer acessar um site, quer fazer alguma coisa, em algum momento aí da internet você já passou por isso. E aí, chega aquela etapa em que eles pedem para você o seu consentimento. E aí você tem a opção de já assinar logo de cara. Ou você clica para acessar e ler os termos, ou você simplesmente dá um ok, consenti. Consenti sem ler. É isso que o paciente faz também, gente. Porque o termo de consentimento é um documento tão extenso, é um documento tão chato de ler nessa modalidade que geralmente ela é entregue, que ninguém lê. E olha só o problema que a gente tem aqui, tá? Então, uma ressalva: você não deve entregar qualquer documento para o seu paciente. Se você de fato se preocupa com o fato dele entender, se você se preocupa com a sua relação com o seu paciente, você não pode entregar nem um documento genérico que serve para qualquer procedimento e nem um documento terrivelmente complexo e extenso que o paciente não vai ler. Mas eu vou chegar a isso, vou falar sobre isso mais no final do vídeo, tá? E por fim, nós temos aqui então a aprovação ou reprovação do paciente sobre o procedimento. Foi isso que eu destaquei para vocês também, tá? Então, dever informacional é complexo, é um processo que precisa de atenção. Por quê? Porque os médicos são processados, porque não realizam o dever informacional de forma correta. E pior ainda, além do processo, às vezes o paciente não precisa nem de processar, mas aí ele fica repetidas vezes te perguntando sobre alguma coisa que você poderia ter esclarecido para ele lá na primeira consulta. Lá na consulta que você estabeleceu, que você reservou para conversar com ele exclusivamente sobre o procedimento. Então, isso aqui também te economiza tempo, que eu sei que você não tem. Então, ao invés de você ficar respondendo o teu paciente pelo Instagram, ou então pelo WhatsApp, você entrega para ele um documento completo, você explica para ele como que funciona. E ok. É claro que podem existir dúvidas, perfeitamente possível. Mas você evita de ficar naquela repetição. Entende? Basicamente. Vamos ver o que mais eu tinha separado para conversar com vocês. Basicamente é isso, gente, tá?
Falei sobre os 3 passos. O termo de consentimento tem que ter efetividade, tá? Não basta, mais uma vez, que você só entregue o documento nas mãos do paciente. Você precisa explicar para ele, dizer, olha, aqui está escrito como que funciona o procedimento funciona de tal forma, aqui são os riscos, aqui são os cuidados com o pós, aqui são os cuidados com o pré. Pode ser que exista a necessidade de ter alguns cuidados aí, né? Então, tudo isso, gente, precisa estar previsto no termo de consentimento. Ok, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre o termo de consentimento, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me contem aqui nos comentários que eu faço questão de responder para vocês. Ok? Muito obrigada, até a próxima.